Olá, eu sou Daiane França. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, tem vários vídeos no meu canal, falando inclusive da minha deficiência. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre a minha impressora para sublimação. A impressora que eu uso, somente isso, um vídeo bem curto, tá? Primeiro eu queria falar sobre a sublimação em geral. Muita gente acha que sublimação é uma coisa nova. Sublimação não é uma coisa nova. A sublimação ela foi descoberta em 1957 por Noel de Place, tá? E aí, nos anos 60, era possível usar sublimação, porém, era um processo mais caro e monocromático. Nos anos 80, anos 90, começaram a surgir as impressoras coloridas. E aí se começou a conseguir a sublimação colorida. Porém, ainda era um processo muito caro e mais difícil porque as impressoras ainda não eram ecotanque. E a impressão, ela precisa ser com tinta sublimática para que a gente consiga um processo de sublimação. Com a chegada das impressoras EcoTank nos anos 2000, a sublimação ficou bem mais acessível e bem mais fácil para trabalhar com a sublimação. Eu estou falando isso porque quando a pessoa conhece a sublimação, ela pensa que é uma coisa nova, porque ela ainda não tinha visto. Mas, na verdade, já tem gente que trabalha com sublimação há 20 anos. Então, sublimação não é uma coisa nova. Muito provavelmente aí na sua cidade tem alguém que trabalha com sublimação e você nem sabia, tá? Então, eu vou falar da minha impressora. A minha impressora é tamanho A3. Eu comprei ela pela internet, porque na minha cidade não vende. Acredito que é muito mais fácil comprar pela internet para a maioria das pessoas. E eu vou mostrar para vocês o modelo dela. Bom, essa aqui é a minha impressora, tá? Este aqui é o modelo. Esta impressora, ela é tamanho A3, que é aquela folha como se fosse a tamanho A4 duas vezes, tá? É uma impressora para competir com o tamanho da prensa. E daí, a gente abastece ela aqui com tinta sublimática. A tinta sublimática, ela deve ser escolhida. Primeiro você faça uma pesquisa. E depois que você escolher a tinta que você quer usar na sua sublimação, eu te aconselho a não mudar essa tinta, não mudar a marca. Porque alguns dizem que você trocando as tintas, elas têm consistências diferentes e isso pode entupir a sua impressora e dar problema e você ter que levar para manutenção. Outra coisa importante é você colocar um dispenser na sua impressora. Eu vou mostrar o da minha. A impressora Epson, e eu acredito que as outras também, ela tem um sistema de limpeza de cabeçotes que joga a tinta lá dentro da impressora, dentro de uma espuminha, e com o passar do tempo, ela vai fazendo a contagem automática e com o passar do tempo, essa espuma, ela fica muito cheia de tinta e é preciso fazer manutenção da impressora. Aconteceu comigo assim, a impressora travou no meio da impressão. Eu pensava até que ela fosse dar um aviso e continuar, mas ela não continua, ela trava toda, inclusive ela travou no meio da impressão, eu perdi a impressão. Ela trava e dá um aviso que você precisa fazer manutenção da impressora, que ela está com muita tinta no recipiente interno, tá? Mesmo você fazendo o uso do dispenser para jogar a tinta que ela joga fora para fora da impressora, você vai precisar de fazer um reset nessa impressora quando acontecer isso.
Esse reset a gente encontra no YouTube aí mesmo, várias pessoas ensinando como se faz. Você instala um programa aí gratuito no seu computador e faz o reset da impressora e continua usando. Eu vou mostrar para vocês o dispenser da minha. Olha só, aqui a gente tem uma mangueirinha que sai de dentro da impressora, que é a própria mangueira da impressora que estava lá dentro até aqui. A partir daqui, eu coloquei uma mangueirinha. E aqui eu tenho um vidrinho com 2 furos. Um para colocar a mangueira e o outro para servir de suspiro aqui. Ó, eu coloquei um araminho aqui e eu penduro ela aqui no meu móvel. Tem um negócio aqui atrás. E eu penduro ela aqui, tá vendo? Colocar o dispenser na impressora não é difícil. Eu mesma coloquei em 2 impressoras minhas. Uma não é sublimática, é só EcoTank normal, com tinta normal, e a outra sublimática. Eu fiz as duas sozinha e eu ainda tenho uma deficiência no braço. Então, não é uma coisa difícil de se fazer quando você acompanha alguém fazendo aí no YouTube. Eu não gravei, porque na verdade eu nunca tinha feito, eu peguei o YouTube e fui acompanhando como é que se fazia e consegui fazer. Com cuidado, com paciência, para não estragar a impressora. Se você ainda não comprou a sua impressora, você pode procurar, porque tem pessoas, tem empresas, tem pessoas que já vendem a impressora com o dispenser instalado, próprio para quem vai trabalhar com sublimação. Então, você já pode comprar essa impressora com o dispenser, tá? Se você tiver a oportunidade, você achar que compensa o preço e tudo mais, que eu acredito que eles não vão comprar mais caro assim. Por isso, você já pode comprar ela com o dispenser e não tomar o trabalho de fazer o serviço, tá? E agora eu quero falar para você sobre o papel. O papel, eu uso aquele papel que a gente compra na papelaria, que é o papel sulfite comum. E aí tem muita gente que me questiona e até, como é que eu vou dizer? Me repreende, porque eu uso o papel comum e dizem que a qualidade não é a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que essa pessoa nunca testou o papel comum para fazer sublimação. Por que que eu tô falando isso? Sempre tem pessoas me perguntando sobre mancha. É muito comum a gente ter manchas na impressão da sublimação. Até porque a sublimação é feita com uma tinta que não é uma tinta, vamos dizer assim, preparada para a impressora. É uma tinta para sublimação. Não é uma tinta desenvolvida para a impressora especificamente. Então, o que que acontece? Tem várias pessoas que me procuram me reclamando de manchas, principalmente manchas pretas na sublimação. A minha impressora, ela mancha normalmente, eu vou pegar uma folha aqui qualquer, normalmente ela mancha aqui no cantinho e aqui assim, ó, no começo da impressão. Quando que ela mancha? Ela normalmente mancha quando eu coloco uma imagem muito grande, muito à conta do papel, e isso acaba manchando a impressão. Então, normalmente, eu costumo deixar no começo da impressão um pedaço maior deste lado, para a hora que ela começar a imprimir, ela puxar a folha que está em branco e só depois começar a impressão, tá? E aí, o que que acontece? Eu fiz teste com papel sublimático, não foi do azul, foi do fundo azul, foi do comum mesmo. E aí uma pessoa me falou, um amigo nosso falou pra gente que conhecia a pessoa que fazia sublimação que usava papel comum. Então eu fiz o teste e, para minha surpresa, o teste ficou melhor a sublimação com papel comum. E eu passei a fazer a sublimação com papel comum, já que é muito mais barato e eu tenho acesso em qualquer papelaria. E aí as pessoas me procuram perguntando sobre essas manchas. E eu fiquei muito surpresa quando uma pessoa me procurou, estava imprimindo em papel com fundo azul sublimático, que eu acredito que é um dos mais caros,
e a impressão dessa pessoa estava manchando no meio da impressão. Tipo, ele imprimia, quando ele sublimava, ficava manchas pretas no meio da sublimação. E não dava para ver no papel, porque a sublimação normalmente ela é mais apagada, a gente só vê quando sublima. E aí eu falei com ele, olha, qual papel você está usando? Ele falou, estou usando papel de fundo azul para sublimação. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu fiz uma pesquisa sobre manchas, eu já tive muito problema com mancha preta e tal. E a conclusão que eu cheguei foi que era do papel, da qualidade do papel, da espessura do papel. E eu uso papel comum. E dá muito certo. Tenta papel comum. Você tem o papel comum? Ele falou, eu tenho o papel comum. E aí, na mesma hora, ele testou o papel comum. E, para nossa surpresa, tanto minha quanto a dele, o papel comum não deixou manchar nada. E aí, ele passou a trabalhar com papel comum, assim como eu. Então, antes de me repreender, por favor, façam o teste com papel comum. Na casa aí, onde que vocês têm o negócio de vocês, a impressora de vocês, façam o teste com papel comum, tá? Outra coisa é com relação ao perfil de cores. Para quem está começando na sublimação, ainda não sabe disso, talvez. Que a cor que você vê na tela não é a cor que a sublimação vai imprimir, porque a tinta não foi feita para aquela impressora. O fabricante ele já coloca uma programação para a impressora, a instalação da impressora, de acordo com a tinta dele. Então, quando você troca a tinta, dá diferença na impressão das cores. Quando você usa o CorelDRAW, por exemplo, você consegue colocar a configuração para imprimir com a tinta sublimática. Alguns programas não aceitam, por exemplo, eu faço adesivos na Silhouette. A Silhouette não aceita programação para imprimir na impressora sublimática. Então, quando eu faço nela, as cores saem diferentes, tá? O perfil de cores, tem muita pessoa que ele te vende a impressora, te vende a tinta e já te dá o perfil de cores das tintas dele, tá? No meu caso, na época quando a gente escolheu a tinta, eu e meu marido, a gente escolheu a tinta visando uma qualidade maior. E aí a gente não conseguiu o perfil de cores. Eu entrei em contato com o fabricante, querendo comprar. Entrei em contato com um monte de gente, não consegui. Aí o fornecedor da tinta me deu um perfil de cores, mas não era próprio para minha impressora. Não deu certo. E aí eu passei um tempo assim, ajustando cores, mexendo e tal, até que um dia estava dando muito errado. Eu imprimia uma cor e saía. Eu imprimia, tipo assim, um negócio meio rosado e saía tudo marrom. E aí eu procurei no Mercado Livre. E no Mercado Livre eu comprei um perfil de cores, eu acho que foi uns R$ 12. E esse perfil de cores lá fala assim que é para qualquer impressora que dá certo. E realmente para mim deu certo. Então eu comprei um perfil de cores no Mercado Livre, mais ou menos uns R$ 12. E deu muito certo e é ele que eu estou usando. E é isso. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem. Obrigada!